Amém, irmãos? Agradeço a minha oportunidade. Amém. Cumprimento a igreja da Pastina. Amém. Agora nós vamos entrar na parte mais importante do culto. Eu peço aos irmãos que nesse momento venham prestar atenção naquilo que vai ser dito. Porque nós sabemos que não é através de louvores que há libertação, é através da palavra que gera a semente que é lançada no nosso coração. E para ela frutificar, nós precisamos entender aquilo que a palavra vai ser dita. Então nesse momento eu peço que não venhamos estar dispersos, mas que venhamos escutar aquilo que o Espírito Santo tem para dizer nessa noite desse dia. Vamos orar. Senhor amado Deus, eterno Pai. Senhor, mais uma vez sua presença, Pai, nós te adoramos. Nesse momento te pedimos, Pai, porque bem sabemos que o inimigo está aqui, Pai, para roubar, Pai, para matar e para destruir. Mas nesse momento, Pai, venha te pedir, Pai, que nessa noite venha haver, Pai, libertação. Venha haver cura, Pai, não só, Pai, exterior, mas também interior, Pai. Porque bem sabemos, Pai, que provavelmente o verdadeiro acontecer, Pai. É necessário, Pai, uma cura interior, Pai. É necessário, Pai, que um coração, Pai, de pedra se transforme no coração de carne. Abacuque, ele vai dizer: aviva, Senhor, a sua obra no meio dos anos. E no meio dos anos eu notifico. Então nesse momento, Pai, eu te peço que numa igrejinha, Pai, pequena, Pai, o avivamento verdadeiro possa acontecer, Pai. Que numa igreja pequena, Pai, libertação pode acontecer, Pai, cura, Pai, interior, Pai, física, mental, possa acontecer, Pai. Mas que não vai ser uma palavra, Pai, que venha ser do homem, Pai. Que vai ser uma palavra, Pai, que venha, Pai, do coração do Senhor, Pai, para nossas vidas, Pai. Então usa, Pai, a pastora noite desse dia, Pai, para falar aquilo, Pai, não que ela quer dizer, mas aquilo que nós, nem aquilo que nós precisamos ouvir, mas aquilo que o Senhor, Pai, tem para nós. Então nesse momento, Pai, eu te peço, Pai, capacita ela, Pai. Eu sei, Pai, que a palavra já tem, mas, Pai, se for preciso mudar, Pai, muda. Então no nome de Jesus eu te peço, fala, Pai, conforme o Senhor quiser, Pai. E não aquilo que nós precisamos escutar ou que queremos escutar, Pai. Mas que venha ser, Pai, conduzido pelo Espírito Santo a pregação, Pai. E no nome de Jesus, continua falando no nosso meio. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém, amém. Irmãos, para mim é gratificante. Quem iria pregar seria o Kaique hoje, né? Porém, houve um imprevisto na parte da tarde, ao qual eu teria que vir dar a palavra para vocês, né? E eu queria que vocês se atentassem muito, irmão, para a palavra de hoje. Está sendo gravada, tá? Pedi para que toda a congregação estivesse aqui hoje, né? Mas muitos faltaram, deve ter acontecido algum problema. Porém, está gravada e depois cada um vai poder ver, a gente vai botar no grupo. Eu queria que você prestasse atenção nesse vento que está passando aqui agora. Olha que coisa gostosa, né? E a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo é como um vento, também como um fogo, também como óleo, como águia, como pomba, como fogo, vento, água, pomba e óleo. E a gente sabe que se você respirar, encher o seu pulmão de ar, quanto mais ar você tem, mais o seu corpo biologicamente vai trabalhar. Isso se chama ruar, fôlego do Espírito. E toda a igreja, irmãos, ela é constituída pelo ruar. O ruar é o Espírito Santo que hoje está sobre a igreja. A era de Jesus, a era de Deus. Deus veio e reinou durante algum tempo, 2000 anos, se eu não me engano. O povo, quando Deus falava no monte, imagina esse monte aqui que nós estamos rodeados de monte. Imagina esse monte aqui, Deus falando para Moisés que queria agora se revelar para o povo. E quando Deus começou a falar com Moisés, começou a ter vozes de trovão batendo e aquele ressoar de trovão, e o povo ficou com medo. Bruno, o povo ficou com medo da voz de Deus e falou: Moisés, eu não quero ir, Moisés, eu não quero escutar a voz de Deus, não. Quero que você, Moisés, seja agora o intercessor entre Deus e nós. Oh, labacéia, daraio révia. Muda a mensagem, né? Aí. Porque não é o que a gente quer, irmãos. É o que ele quer. E aí, o povo vai lá e passa a intermediação para Moisés. Porque o povo não queria Deus. Não queria ouvir Deus falar, porque a voz de Deus era como um trovão. E o povo começou a ficar com medo da voz de Deus. Nem abrir, é só uma introdução. Daqui a pouco, passa-se
a era. E nesse tempo de Moisés levanta-se os profetas, porque os sacerdotes eles começaram a se corromper. Por que os profetas foram constituídos? Porque os sacerdotes começaram a se corromper, Márcio. Aí Deus levanta, sabe o que? O profeta. Para parar o sacerdote que estava todo errado na presença do Senhor. E houve, na palavra de Deus, depois do livro de Malaquias, um intervalo de mais de 400 anos. Se eu não me engano, era 430 anos. Se eu não me engano. Entre 400 e 430. E houve um intervalo do silêncio de Deus. Deus, durante 400 anos, se calou para o povo. E aí, depois desses 400 anos, há uma promessa que se cumpre. Lá vem o rebento. Narabacalabacéia. Eu sinto um poder de Deus muito grande aqui hoje, irmãos. E aí nasce Jesus. Nasce Jesus e durante, aleluia, 33 anos, Jesus ele passou na terra conosco. Porém, o ministério de Jesus se deu em 3 anos e meio. Em 3 anos e meio, Jesus agora ele tinha que preparar 12 testemunhas para que continuasse o legado a qual ele estava escrevendo nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. 3 sinótipos e um normal. O que é sinótipo, pastora? Similares. Se você pegar os 3 evangelhos, tem coisas similares. Somente o livro de João é diferente. Tem os relatos, mas de uma forma diferente. E aí Jesus morre. Durante em vida, ele escreveu um testamento. Só que Jesus morre. Para o testamento ter efeito, o testador deveria morrer. Jesus ele vem cumprindo todas as leis que foram ditas a respeito dele no Antigo Testamento. Tudo ele cumpre. Jesus ele não desfez da lei de Moisés. Jesus ele agora reforma a lei de Moisés. Sabe por quê? Porque havia um fardo muito pesado. A lei de Moisés era 613 mandamentos. Aí desses 613 mandamentos, para que eles não esquecessem, o sacerdote tinha que usar uma túnica. Que na túnica tinha que ter um sinete e uma romã. Por que a romã, pastora? Porque a romã tinha 613 caroços. E toda vez que eles andassem, eles deveriam lembrar que na orla deles havia uma lei. Que eles deveriam lembrar. Porque o Senhor ele só trabalha onde tem lei. O Senhor ele só trabalha onde tem ordem. O Senhor só manifesta poder aonde a ordem dele é cumprida. Não adianta ser levantado nenhum diácono, não adianta ser levantado nenhum pastor, nenhum ministério evangelístico, nenhum ministério profético, nenhum ministério apostólico, se o servo não cumprir a chamada de obedecer às leis. E aí Jesus vem. E aquela mulher toca na orla. O que havia na orla que eu acabei de falar com a igreja? Sinete e romã. Quando aquela mulher toca na orla, Cátia, havia um propósito na orla de Jesus, porque já havia algo dito sobre a orla lá atrás. Jesus vem cumprindo e a mulher toca. A mulher era imunda, porque ela estava passando muito tempo ensanguentada. E a palavra vai dizer que toda pessoa que era imunda tinha que ficar à parte da cidade. E ali ela rompe a multidão, toca na orla e é curada. Todas as pessoas que eram tocadas por uma pessoa imunda tinham que ir para a cidade também. Eu vou te perguntar, tem como alguém sujar Jesus? Tem. O seu pecado e o meu pecado não pode sujar Jesus. Porque quando nós tocamos na orla, a glória do Senhor Jesus nos cobre. Por isso que eu falo com você, tentação não é pecado. Se você está sendo tentado, dê glória ao Senhor. Porque se o diabo te viu, é porque você está fazendo a vontade do Senhor. Ser tentado não é pecado. Se o diabo te viu, é porque você está tentando cumprir a lei que foi instituída para a tua vida. Glória a Deus. Oh, a bandarabacalabada sebe, andarabarrada sebe, a súria. Existe lei na casa,
a lei. Judas trai o mestre. E na mesa, João pergunta para Jesus e fala assim: mestre, quem é aquele que vai te trair? Quem é, mestre, aquele que irá te trair? E Jesus chega para João e fala assim: João, aquele a qual eu der o bocado molhado. O que era o bocado molhado? Era o pãozinho molhado no leite com café ou em qualquer outra substância que estava ali. Só que para dar esse pãozinho, quem estaria do lado? Para dar esse pãozinho tinha que estar perto. Judas estava do lado de Jesus. De um lado estava Judas e de outro lado estava João. E agora que eu começo a minha mensagem, qual é o lado que você vai escolher estar essa noite? Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo... Irmãos, por favor, abre a Bíblia, que hoje o negócio vai ser muito sério. E para eu conversar com vocês mais tarde, eu vou precisar que vocês mantenham as suas Bíblias abertas. Aleluia. Apocalipse capítulo 2. Carta à igreja em Tiatira. Apocalipse capítulo 2, versículo 18 vai dizer assim: ao anjo da igreja de Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e pés como semelhante a um bronze polido. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que a primeira. Preste atenção em nome de Jesus. Tenho, porém, contra ti que tolerareis que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos para praticarem a prostituição e comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Preste atenção que vai nos dizer assim: dá-lhe tempo para que se arrependa. Ela e todavia não quer se arrepender da sua prostituição. Oh, aleluia! Essa carta foi mandada para o anjo da igreja. Essa carta não foi mandada para Jezabel, não. Essa carta foi mandada para o pastor da igreja de Tiatira, a qual o Senhor, ele fala assim: eu sou aquele cujos olhos são como chama de fogo e os pés reluzentes como latão. Aleluia. E eu ainda falo assim a você, pastor: tenho contra ti, pastor, que tolerares. Está falando que permitiu? Eu queria perguntar a vocês hoje: está falando que foi permitido? Ou está falando só que tolerou? O que está escrito na tua Bíblia aí? Aquele que tolera paga o preço, o mesmo preço daquele que permitiu. Liderar uma igreja não é fácil, irmãos. Liderar uma igreja não é fácil. E às vezes, como pastores, nós vamos ter que tomar decisões muito sérias. Decisões essas que podem destruir uma igreja. Uma igreja humana. Porque a igreja que é de Deus, irmãos, ele não depende do homem. A igreja que é de Deus depende de Deus. Eu falei para você que veio a era de Deus, onde Deus reinou e o povo não quis ouvir. Veio Jesus, Jesus pregou, o povo mandou matar Jesus. E agora o Ruá está aqui. O Ruá é o Espírito Santo de Deus, a terceira parte da Trindade. Eu venho declarar para você e anunciar para você que ele veio. Não tem nenhum Deus mais para descer. Não tem mais nenhum Deus para descer. O Deus veio e foi. Passou a era dele. Jesus veio, passou a era dele. O Espírito Santo veio e olha como tem estado a igreja. Tem tolerado muita coisa. Tenho contra ti que tolerastes
dizer mais, ainda permitiste que ela ensinava dentro da tua igreja. Ó. Permitiste que Jezabel ainda ensinasse dentro da igreja. Irmão, sabe quantos anos eu fugi do pastoreado? Sabe quanto tempo eu tenho fugido disso? Sabe por quê? Porque eu falei para o Senhor, irmãos, eu tive a oportunidade de ver Jesus dentro da minha casa. No pior momento da minha vida, com um tumor enorme no meu ovário. E ali tinha um gárgula aqui no meu muro, tinha um gárgula. E esse gárgula, ele possuía na mão o meu óbito. Então, um tumor enorme. E eu falei, Senhor, e agora? Carlos Henrique com 6 meses de idade. O Senhor falou assim, vai lá e ora para aquele demônio, expulsa ele. Eu falei, não tenho força, é muito grande para mim. Irmãos, um bichão enorme. E a mão dele, ele sentado no muro, com a mão assim, a asa aberta, e eu vendo com o olho aberto. E eu lembro que a minha irmã Batista veio, a Cirlete, junto com a Kátia. Eu tenho esse vídeo, tá, irmão? Eu tenho esse vídeo, eu vou botar para vocês lá no grupo. Tá no computador do Carlinhos. E a Kátia, mas a Cirlete veio para me ver, e eu já estava me despedindo, como sempre. Eu já fiz tanta despedida, irmão, que eu não morri até então, né? Porque eu já me despedi tantas vezes do povo, que ainda não teve a oportunidade de Deus me colher. Daqui a pouco, Deus, quando cumprir a missão, aí não vai dar nem tempo. E eu lembro que eu comecei a me despedir, e eu vi a minha irmã, a Cirlete. E quando ela me olhou, irmão, moribunda no sofá. Moribunda é quase morta, tá? No sofá. Irmãos, já viu a leoa parida? Você conhece a história da leoa parida? Toca no filho de uma leoa parida para você ver o que vai acontecer. Irmãos, a mulher Batista levantou um clamor que o demônio que estava no muro meteu o pé. E o Senhor falou assim, termina o serviço agora. Vai lá fora e clama. Arranca o óbito da mão dele. Porque ainda que a oração da tua irmã expulsaste ele daqui, mas ainda ele está com o teu óbito na mão. Irmãos, na mesma hora que as minhas irmãs foram embora, eu me levantei. Eu vim pro quintal e comecei a rodopiar sozinha. E ouvindo ele falar assim, ela nos viu. Acabou a festa. Ela não vai morrer mais. E soltou o óbito. Para Deus fazer algo na terra, Deus não precisa de multidão. Deus precisa somente de um coração adorador e obediente. Para Deus fazer algo na tua vida, não depende do próximo que está do lado, não. O próximo vai te ajudar. Mas depende de você querer mudar. Eu passava na Mantiqueira, irmãos, e eu era chamada de prostituta. Não tenho vergonha de falar para vocês, não. Quem aqui conhece a minha história sabe. Era shortinho curtinho e blusa só tampando o bico do peito. E Deus falou assim, eu vou pegar essa menina, que o povo chama ela de prostituta aqui na Praça da Mantiqueira, e vou transformar ela numa grande potência aqui dentro de Xerém. Porque Deus pega aquilo que o homem não vê. Deus faz aquilo que o homem não entende, para mostrar para o homem que ele é nada diante da presença dele. Mas teve que ter renúncia. Para eu viver o que eu vivo hoje, eu tive que renunciar à minha carne. Para eu viver o que eu vivo hoje, muitas das vezes eu tenho que engolir sapo, Kátia. Rã, caroço de cajamanga. Quando Deus fala assim, engole, eu engulo. Mas quando Deus fala assim, grita, eu grito. Sabe por quê? Quem manda nas estratégias são Ele. E quando a gente tem uma obra de Deus, quem manda na casa é Ele. Não é a pastora Priscila que manda, que permite. Não é a pastora Priscila que quer. Porque se eu fizer a minha vontade, eu vou ser leniente como Eli. E por causa da leniência de Eli, o povo de Israel se corrompe. E a arca é roubada do templo. E o povo, ele vai para Babilônia. O povo, ele começa a ser escravizado. Porque Eli foi leniente, parcial.
parcial. O que é leniência e parcialidade? Imagina que o Kaique comete um pecado. Eu sou a pastora da igreja. E eu pego o pecado do Kaique, escondo, Márcio, para ninguém ver. Ou finjo que eu não vi o pecado do Kaique, não corrijo o Kaique. E sabe o que vai acontecer com a casa? O ruá, que é o fôlego de vida, sai. Porque ele não habita em templos feitos por mão humana. Mas ele habita num coração obediente e adorador. Se a obra é dele, se ele sai, quem fica? Aí entra o espírito de manipulações nas igrejas. Aí entra Jezabel para governar. Aí os profetas param de profetizar, porque Jezabel mata profeta. Porque Jezabel, ela não está preocupada em ensinar a verdade. Olha só o que foi dito. Tenho, porém, contra ti que toleraste. Tenho, porém, contra ti que toleraste. Que a si mesmo se declara profetiza, mas não é. Não tem aquela pessoa que acha que sabe tudo, que acha que tem a certeza de tudo, que fala assim, não, mas não pode ser desse jeito. Irmãos, a obra tem um escopo, tá aqui, ó. Se eu sair daqui, o ruá sai daqui. Aí tem pessoas, irmãos, que acham que a obra de Deus tem que ser feita do jeito delas, e não é. Eu não estou preocupado, irmão, se as pessoas vão gostar do meu jeito de pastorear, irmãos. Eu estou preocupado com o que eu vou entregar para o meu Senhor. A palavra dele vai dizer que os olhos dele são chamas de fogo que contempla o oculto e o escondido. Sabe aquilo que está dentro do teu âmago agora, que ninguém vê? Ele está vendo. Sabe aquilo que você não disse para ninguém? Ele está vendo. Sabe aquilo que você acha que você está escondendo do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, da tua pastora? Ele está vendo. E sabe quem entrega essa missão de levar essa carta para o povo? Era João. Aquele que estava no lado e que deitou no colo de Jesus e foi o único que ficou ao lado de Jesus até o último momento. E sabe o que acontece com João? É o único que não morre a espada, que morre dormindo. Olha só, vamos ler mais um pouquinho à frente? Olha o que Deus diz, ó. Eis que prostro de cama, bem quando grande tribulação dos que adulteram, no caso de não se arrependerem das obras, incita. Matarei seus filhos, todas as igrejas conhecerão que sou aquele que sonda as mentes